O Saúde e Fé vai falar sobre miopia, um problema ocular em que se consegue ver perfeitamente os objetos próximos, mas as coisas mais afastadas podem parecer meio que desfocadas. Porém, gente, um assunto que precisa de muita informação. E para conversar com a gente sobre o tema e esclarecer nossas dúvidas, nós vamos receber aqui no estúdio do Saúde e Fé, ele que é o nosso médico oftalmologista, já esteve aqui outras vezes, o nosso amigo Dr. Luiz Fernando, que a gente acolhe com carinho. Dr. Luiz Fernando, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Frei. Saudade ao senhor, doutor, que maravilha. Igualmente. O senhor esteve outro dia falando sobre um assunto muito importante, foi sobre, acho que... Ceratocone, foi muito comentado, muito importante. Miopia. Eu lembro que o senhor esteve aqui e falou que nós temos 3.209 problemas. A miopia é mais um, doutor? É mais um desses problemas. Mas é mais um dos principais, dos recorrentes, ou é mais um esquecido lá atrás? Não, ele é um dos problemas graves que a gente enfrenta hoje, principalmente de saúde pública em alfabetização de crianças. Uau! E quais são os principais, doutor? Que as pessoas, eu sei, catarata? A maior causa de cegueira no mundo tratável é catarata. Catarata, é o top, então. É o top. Intratável é o glaucoma. Glaucoma. Mas o principal tratável, e por falta de acesso, é problema refracional, é falta de óculos. Entendi. Então, temos catarata, glaucoma, astigmatismo, miopia, e aí vai a sequência, vai longe. Ceratocone. Vamos sentar, doutor, por favor. O doutor Luiz Fernando já se encontra aqui nos estúdios e hoje o assunto é miopia, né, doutor? Miopia. O senhor explicou aquela vez que ceratocone, queratus é córnea, cone é o cone, né? É o picamento da córnea. Miopia também tem algum significado grego aí, doutor? Por que esse nome, miopia? Frei, é o nome que foi dado para classificar a doença, ela tem uma origem, eu não me lembro exatamente agora. Entendi. A origem de cabeça, mas ela tem uma origem provavelmente dos primórdios, como tudo que migrou da oftalmologia veio ou da parte de grega ou latim, ela provavelmente tem origem nessa parte também. Agora, doutor, miopia, né? Quer dizer que de perto é uma coisa e de longe fica embaçado, porque que movimento que acontece com a nossa visão ou com a visão de quem é míope? Então, o que acontece? A miopia ela dá principalmente pelo tamanho do globo ocular. O globo ocular ele tem um tamanho que na média das pessoas ele varia de 22 a 23 milímetros e meio, só a parte redondinha. O olho do míope ele é mais alongado, em vez de ser redondo igual uma bolinha, ele é mais comprido igual uma melancia. Ah, é? E aí a pessoa Ele nasce assim, doutor? A pessoa nasce com uma tendência, mas esse olho no desenvolvimento dele ele vai ficando cada vez mais alongado, isso. E aí a pessoa acaba tendo que, como o olho é mais comprido, a imagem foca antes da retina, que é onde nós temos a transmissão da imagem para o cérebro. Aí a pessoa acaba tendo que puxar mais próximo para o foco ser jogado na retina. Quanto maior o tamanho do olho, mais próximo a pessoa tem que trazer a imagem para poder ter nitidez. Ô, doutor Luiz Fernando, ou seja, o senhor falou, deu um dado interessante, porque nós temos a nossa cavidade craniana, e onde nessa cavidade o olho vai ter que se ajustar, se adaptar e caber ali. Ou seja, se no desenvolvimento de uma pessoa com miopia, o olho vai ganhando esse formato meio que de melancia, é porque a nossa cavidade craniana também tem esse formato de melancia na parte ocular, doutor? Ela tem um formato que normalmente ele é um pouco maior que o olho, para ele ficar acolchoado com a parte de gordura e a parte dos músculos. Mas o globo ocular ele vai se contraindo por alguns outros fatores. Hoje, a miopia é uma epidemia mundial. Então, a gente tem uma estimativa que a maior parte da população do mundo, em 2050, quase a metade, um pouquinho mais, vai ser míope. Nos Estados Unidos... Como é que é, doutor? 2050? 2050, aí, doutor. Nós vamos ter estimadamente próximo de 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, a gente vai ter um salto de 2 bilhões de pessoas até lá, nesses próximos anos. E essas pessoas, elas vão ter a tendência maior de desenvolver miopia. Entendi. A estatística no Brasil é que metade da população tem a miopia, nos Estados Unidos 62%, e os jovens na Ásia, a gente tem uma estatística de 90% de comprometimento de miopia. Ô, doutor Luiz Fernando, eu estava lendo uma matéria sobre isso aí. Um dado, me corrija se eu estiver errado, ou se a matéria não está completa, que
mais de 70% das crianças com menos de 5 aninhos, elas podem sofrer de miopia porque estamos nessa era digital e elas colocam o celular, o tablet aqui na frente do olhinho. Isso é fato, doutor? Essa era digital está trazendo consequências aí para a nossa saúde ocular, principalmente miopia? É fato, Frei. Uau. Esse desenvolvimento dessa metade da população é dado exatamente pela mídia digital. O que acontece? As pessoas elas estão sendo criadas, as crianças principalmente, cada vez mais presas em ambientes internos. E ela acaba não tendo tanta necessidade de olhar para longe. Ela acaba vivendo num mundo mais pertinho. Ela não tem exposição ao sol, que é um fator que ajuda a entrar o ritmo circadiano em dia. Ela não tem a produção dos hormônios na dose correta, que são hormônios que segurariam um pouco o crescimento do olho. Então, até a própria alimentação influencia. Tem estudos dizendo que crianças que comem muito açúcar, muito refrigerante, muito doce, elas têm uma tendência maior a ter o crescimento do olho por influência da insulina. Para o senhor ter uma ideia da gravidade, 1 milímetro que o olho cresça, a gente está falando em impacto de 3 graus do óculos. Como é que é? 1 milímetro que o olho cresça no comprimento longitudinal, comprimento a gente chama de axial na oftalmologia, impacta praticamente em 3 graus de miopia no óculos. No homem, o grau estabiliza por volta de 18 anos, que é a hora que ele tem 2 saltos grandes, que são os estirões naturais do crescimento, e na mulher essa estabilização é um pouquinho mais tardia, entre 21 e 24 anos. A gente está vendo assim, a gente percebe, eu tenho um sobrinho que também está nessa era digital, enfim, que já tem que usar óculos, etc. Com 6, 7 aninhos já tem que usar óculos justamente para ajudar nesse processo todo, né? Porque é uma realidade, ou seja, cada vez mais a gente percebe o número de crianças com óculos por causa de astigmatismo, de miopia principalmente, doutor. O Frei, a maior parte desses problemas que estão sendo ocasionados agora por essa epidemia é criada pela gente mesmo. Então a chupeta eletrônica, os pais dão das crianças para eles conseguirem conviver com outras pessoas, visto o pouco tempo que eles têm para poder conviver, e isso faz com que a criança fique dependente. Então a gente orienta os pais que a criança abaixo de 5, 6 anos de idade, ela tem um limite máximo de 1 hora por dia no tablet, e a cada 20 minutos... Escute isso, pais, escutem isso, pais, por favor. A cada 20 minutos? A cada 20 minutos, pelo menos aí 1, 2 minutinhos olhando para longe, para poder fazer relaxamento da musculatura. E não mais de 1 hora por dia? E não passar de 1 hora por dia. Olha só, então... E quem trabalha com isso, até para as pessoas mais jovens, que tem que trabalhar mais com mídia digital, hoje a gente tem a possibilidade de óculos que diminuem o gravamento disso com um bloqueio da luz azul. E orientar as pessoas realmente a ficar atento, principalmente os pais, para as crianças que elas têm o interesse natural de colocar o objeto muito próximo, que elas veem melhor, elas conseguem ver com mais amplitude, seja no tablet ou no celular. Ficar sempre atento para quando elas estiverem tendo acesso à mídia digital, elas ficarem sempre com um aparelho mais distante, pelo menos uns 30 centímetros, 35 centímetros. É o ideal, né, doutor? Previne. É o menos pior, Frei. Vamos mostrar algumas fotos, doutor, eu trouxe algumas fotos, assim, vamos entender, então, esse fator de miopia através das imagens aqui. Nós temos pelo menos 3 doenças, as 3.209. Explica para a gente, doutor, aí. Então, o olho normal, que é o olho que a gente chama de olho emétrope, a imagem ela teria que ser focada de forma regular em cima da retina. O hipermétrope ele tem um olho pequenininho, então ele tem que afastar a imagem para o foco ser jogado na retina. Entendi. O míope é o contrário, ele acaba tendo que aproximar a imagem dele para o foco ser encaixado. Olha aqui, olha a diferença, você percebe que em casa aqui a imagem está na estrutura lá de fora, aqui tem que estar mais próxima para poder... Isso aqui então já é uma doença. E o astigmatismo, ele tem uma irregularidade na superfície, que essa imagem, ela entra em pontos diferentes. Então ela é sempre irregular a imagem, ela é sempre desfocada. Isso aqui não está errado não, gente. A gente vê a gente vê invertido, né, doutor? Assim, a imagem está aqui de pé, você está me vendo aqui, etc. Mas o nosso olho inverte e o nosso cérebro arruma. Reinverte, né? isso. Olha só. Então aqui, doutor, a miopia está aqui. Então essa é a situação que permite que você
de perto enxergue e de longe embaça tudo, doutor. Isso. Mas assim, não pode ser confundida, é uma catarata que está aqui, um pterígio que está aqui, doutor, assim, que está impedindo? Não, porque o que acontece? A catarata, ela, no passar dos anos, ela vai causando a mudança desta parte aqui, que é o cristalino. Essa parte deixa de ser transparente e passa a ficar opacificada, como se fosse um vidro da casa da gente que a gente não consegue limpar. Ela causa uma miopia, mas pela mudança do índice do cristalino. Por isso que muitas vezes você escuta assim, minha avó tem 70 anos e não usa óculos. Ela tinha que usar, mas depois sarou. Não, ela realmente desenvolveu catarata, e a gente chama de segunda visão do idoso. O idoso acaba tendo uma melhora na visão de perto pela mudança do índice do cristalino, Entendi. mas de longe fica péssimo. Okay. Agora, doutor, eu estou vendo que tem duas imagens, assim, essa mesma figurinha foi mais para trás, e tem algo aqui. O que é isso, doutor, agora? Isso aqui é a lente do óculos que você usa para tratar a miopia. Okay. A miopia você pode tratá-la com óculos, pode tratar com lente de contato, pode tratar com cirurgia laser. Então aqui você tem essa imagem da lente, que é uma lente divergente, que coloca essa imagem no foco correto. Essa lente é a lente de hipermetropia, uma lente convergente, que faz com que a imagem seja posicionada. E o astigmatismo, ele usa uma lente que a gente chama de cilíndrica. Ela tem um desenho diferente nas formas dela para compensar a irregularidade da córnea. Uma pessoa pode ter mais de um problema ocular ao mesmo tempo? Ou seja, é míope e astigmático também é uma coisa? Sim. A estatística que a gente tem da pesquisa em crianças é que a maior parte dos pacientes, cerca de 60%, tem astigmatismo miópico, é a combinação das duas. Entendi. Então você acaba tendo um atraso no desenvolvimento escolar pela simples falta do óculos. Às vezes a mãe chega no consultório e fala assim, olha, eu vim aqui, levei meu filho no pedagogo, levei meu filho no psicólogo, levei meu filho no neuro, e meu filho não aprende, ele tem atrasos, tem déficit de atenção, tem transtorno de déficit de atenção, que agora é moda, tudo TDA, transtorno né? TDAH. E, na verdade, é falta de óculos, a criança não enxerga. Eu fiz um vídeo caseiro, obviamente, no consultório, para a pessoa ter ideia de como é a visão de uma pessoa normal. Vamos colocar, doutor? Acho que o senhor trouxe também aqui, vamos Sim. colocar esse videozinho aqui, doutor. Agora... Isso aqui seria a visão de uma pessoa normal, isso aqui é uma pessoa com 3 graus de miopia. Já não dá para ver nada. E esse aqui com 6 graus. Né? Aí... Vamos repetir o videozinho de novo? Assim? Isso, então normal. Cada 0,25 de miopia é uma linha de visão que você perde. Tá. Então a miopia, ela causa um atraso muito grande na qualidade visual, no desenvolvimento educacional da criança, exatamente pelo transtorno que ela causa na vida da pessoa. Então isso aí o senhor fez lá, então quando a gente vai fazer aquele exame lá, o senhor coloca as letrinhas e a gente isso vai acusar. A gente vai fazendo o exame para procurar qual é a lente ideal para anular a doença do olho do paciente. Então a gente vai calculando, tem diversas formas de fazer isso, você pode fazer mecanicamente, que chama retinoscopia, ou pode fazer eletronicamente, que chama autorrefração, para poder chegar nesse número do grau e poder corrigir a doença do paciente. Temos mais uma foto aqui, diretor, acho que tinha mais uma foto aqui junto. Isso aí, doutor, então? Ressaltando que realmente a imagem ela fica projetada antes da retina e você acaba tendo a necessidade de aproximar mais isso do olho. Imagina isso aqui numa criança que a louça da escola, o quadro escolar, está para frente e ela não consegue. Tá. E por mais que ela se aproxime do primeiro lugar, a imagem nunca vai chegar pela miopia dela. Então o rendimento dela escolar vai muito ruim, muito aquém do que ela poderia ser. E às vezes há certas cobranças porque não está prestando atenção, porque é bagunceiro, etc, etc. E, na verdade, tem um problema de visão aí por trás, né, doutor? Né? Que precisa ser corrigido, viu? Então, para recapitular, no primeiro bloco, falando sobre miopia. Miopia é? Miopia é um olho aumentado, alongado. Isso faz com que a pessoa tenha que aproximar o objeto para conseguir colocar o foco do ponto correto, que chama-se retina, para transformar a imagem, para transformar o estímulo elétrico de novo em imagem no cérebro. Ok. Isso não é uma doença de gente grande. Qualquer pessoa em qualquer faixa etária pode ter. Qualquer pessoa em qualquer faixa etária pode ter. A hereditariedade conta? Conta bastante também, mas você tem fatores que estão causando um aumento, que são os fatores das mídias digitais, celular, tablet, uso muito próximo dos olhos. Isso está causando um aumento
bastante importante e chega a ser chamado de epidemia. Eu tenho que perguntar, porque o senhor é especialista no assunto, doutor, quando o senhor esteve aqui falando sobre ceratocone, eu perguntei de colírio, se provocava, o colírio provoca ceratocone. O colírio também provoca miopia, doutor, ou estraga mais do que já está? Não, na verdade o colírio não interfere na miopia e um dos tratamentos que você faz, principalmente para crianças que estão tendo progressão dessa miopia de forma anormal, você entra com um tipo de colírio diluído, você acha em qualquer farmácia, mas tem que ser diluído orientado pelo médico, a bloquear a musculatura da criança para ela não conseguir enxergar de perto. Então você obrigatoriamente faz com que a criança só consiga enxergar de longe. Então já tem estudos comprovando que isso retarda a progressão da miopia. Que é o caso aí do seu José Maria de Caçapava. Bom dia, seu José Maria, Deus abençoe o senhor, que bom que você está conosco. Não consigo me adaptar às lentes corretoras. Posso fazer a cirurgia? Pergunta o José Maria, doutor. Seu José Maria, bom dia. Primeiro tem que descobrir a causa do senhor não estar conseguindo se adaptar. Se for lentes corretoras como lentes de contato, tem que ver se tem alguma outra coisa no olho do senhor que possa impossibilitar. Agora, às vezes o senhor não está se adaptando até pelo formato do óculos ou pelo modelo da lente. Eu recomendaria que o senhor voltasse no oftalmologista, porque ele vai poder orientar o senhor até talvez ele prescrever uma nova receita sem ele ter custo de poder fazer a troca dos óculos dele. Mas, a princípio, se tiver o olho dentro das normalidades, não vejo problema, não. E a Morga, isso? Morga Leite, de Passa Quatro, Minas Gerais. Dona Morga, Deus abençoe, que bom que a senhora está conosco. Nome diferente, dona Morga, é bonito, viu? Após a cirurgia, a miopia pode voltar? Ou seja, fez, tratou, fez cirurgia, ela pode voltar, doutor? Pergunta a Morga. Morga, bom dia. O grau não volta. O que acontece? Vamos arredondar. Se a pessoa tem, por exemplo, 4 graus de miopia e ela está programada geneticamente para daqui a 10 anos ela ter 6 graus de miopia, daqui a 10 anos ela vai ter 2, porque ela já operou 4. Em alguns casos, que são raros, quando você faz o laser, durante a cicatrização nos primeiros 6 meses, fica um grauzinho pequeno em alguns poucos pacientes e a gente acaba optando por um retoque para tirar esse grauzinho. Porque a dureza a composição do material que é tratado, que é a córnea, ela varia de uma pessoa para outra. Então, a gente trata, mas a maior parte fica bem. Se a pessoa tiver algum grau que não ficou, a gente retoca para poder melhorar. Mas o grau não volta. O Pedro Henrique de Maceió, Alagoas, longe na geografia, mas pertinho no coração, né, seu Pedro? Que Deus abençoe, que bom que você está conosco, viu? Quanto tempo precisa estar estável para fazer a cirurgia? E esta é a laser? Pergunta o Pedro, doutor. Pedro, bom dia. O ideal é que esteja estável, até para você não fazer a cirurgia daqui 1, 2 anos já ter que voltar a usar óculos. No meu consultório eu peço pelo menos estabilidade de 6 meses, sem variação nenhuma, ou 1 ano com variação muito pequena. Obviamente, se o paciente estiver fora da área de progressão, que no homem é entre 18 e 21 e a mulher entre 21 e 24 anos, que a gente já sabe que a tendência de mudar nessa faixa etária é menor. Doutor, eu lembro, voltando assim ao programa do ceratocone, o senhor falou que quando atinge uma vista, atinge outra também. Pode demorar um pouquinho, mas vai atingir a outra. A miopia também, ou isso já é de lei que não tem miopia num olho, automaticamente são os dois? Pode acontecer de ter a miopia em um olho só. O usual realmente é que tenha, normalmente, graus diferentes, mas tenha acometimento nos 2 olhos. Exceto em alguns casos, por exemplo, que o paciente não tem grau no olho e no outro ele tem um grau muito alto, seja de miopia ou hipermetropia, esse olho que tem grau alto ele acaba sendo esquecido e a gente chama de olho preguiçoso ou no termo técnico amblíope. Tá. Por isso que é importante corrigir logo cedo isso aí. O senhor falou quando estava explicando aqui, doutor, e vamos aproveitar a pergunta da Aparecida Guimarães de Queluz, São Paulo. Bom dia, Aparecida, que Deus abençoe a senhora. Tenho miopia e astigmatismo. Posso fazer a cirurgia? Tem as duas coisas. O senhor explicou no início, eu sei que é um astigmatismo míope, né? Uhum. Em relação à cirurgia, Aparecida, bom dia. Você não tem problema nenhum se você tem miopia com astigmatismo ou hipermetropia com astigmatismo. O mais importante é que o desenho do seu olho ele seja adequado para tratar o seu grau. Por quê? Quando você vai pegar um paciente que é míope, você tem que fazer o aplanamento da córnea dele para fazer com que diminua aquele tamanho de distância da imagem até o fundo do olho.
No paciente que é hipermétrope, você faz o encurvamento. Então você nunca vai ter um paciente míope e hipermétrope. E o astigmatismo você precisa do desenho do olho, mas a princípio não tem nenhum problema. As doenças elas podem ser tratadas na mesma cirurgia, pelo mesmo aparelho. Para a senhora ter uma ideia, o laser em média, 2 graus de miopia, nós estamos falando em 14 segundos de laser. Então é bem pouquinho, é bem rápido, é uma cirurgia bastante segura. A gente tem 7 milhões de cirurgias por ano nos Estados Unidos. O sistema de saúde garante isso, doutor? Não, essa que eu saiba não está inclusa. Ainda é por conta própria. Porque é considerado estético, na verdade. Então até o próprio hall da ANS, que determina o que os planos de saúde devem ou não devem fornecer ao paciente, eles determinam que seja acima de 5 graus de miopia, com ou sem astigmatismo, e hipermetropia com até 6 graus de astigmatismo. Então, isso até é para tentar diminuir o número, não o número de acesso às pessoas, mas eles entendem que abaixo daquilo não causaria um transtorno muito grande. Apesar de eu não concordar, é o que está na regra, como todo mundo viu aquela hora, o paciente com 3 graus de miopia, ele não enxerga nada. Então... Mas se Deus quiser, vamos caminhar para isso, viu?